Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui que tem uma blogueira bolsonarista ou não. Alguns falam que é, outros falam que não é, mas ela é muito popular na direita e também na extrema-direita. E ela foi condenada e vai ter que indenizar uma jornalista aí, a Juliana Dalpiva, por danos morais após ataques nas redes envolvendo até mesmo o foragido Alan dos Santos. Esse aqui, ele não cansa de cometer crime e não tá nem aí. Ele tá realmente, assim, pouco se lixando pra justiça brasileira e tá lá nos Estados Unidos, tranquilo e calmo e rindo da nossa justiça aqui. E certamente está dando gargalhadas de mais essa encrenca em que ele se meteu aqui. E vamos trazer que o PL ampliou pressão no Bolsonaro e deu ultimato para que Jair escolha seu candidato à presidência, alegando que o Lula já está em campo e se fortalecendo baseado nas pesquisas e que a indefinição de Bolsonaro acaba prejudicando a direita. Vamos trazer detalhes, só que antes quer pedir a sua ajuda, chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui o seguinte, é um caso interessante, porque nós temos aqui uma blogueira, que alguns falam que é bolsonarista, outros falam que não. Aí deixo para vocês aí se é, se não é, mas aqui vai dizer uma matéria que a blogueira Paula Schmidt, que atua como colunista do site Poder 360, foi condenada a indenizar Juliana Dalpiva, colunista do ICL, por danos morais. Paula fez uma série de ataques contra a honra da jornalista com base em montagens fraudulentas de conversas difundidas pelo extremista de direita Alan dos Santos no X. Então, Alan dos Santos, essa figura, tá foragida da nossa justiça, tem cometido crimes assim em série, não tá nem aí porque ele não pretende voltar para o Brasil, só que aí acaba que vai se metendo aqui e ali e pessoas vão se complicando por causa dele, né? A decisão aqui do 7º Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro determinou que Paula indenize Juliana Dalpiva em R$7 mil por danos morais. A decisão obriga ainda que o X exclua uma série de publicações feitas pela influenciadora com ataques à jornalista. Pode-se ver, a juíza disse o seguinte, pode-se ver que as postagens questionam o caráter da autora sem qualquer conteúdo comprobatório das alegações. Além disso, os trocadilhos com seu nome, Dalpica, Dalpifes, tem conteúdo meramente ofensivo, não representando qualquer direito de crítica. A magistrada ainda afirma que as publicações da blogueira não são críticas de caráter jornalístico, como ela dizia, e são agressões contra Juliana Dalpiva. Reitera-se que, em que pese a liberdade de expressão ser garantida a todos, ela deve ser exercida com responsabilidade e respeito, e o que se verifica das postagens feitas pela ré são agressões ao caráter e dignidade da autora, não se tratando de relato de fatos ou opiniões como pretende fazer crer. É a confusãozinha que o pessoal tenta colocar como se tudo fosse liberdade de expressão e quando são condenados, aí começam a alegar perseguição da direita, etc e tal, né? Só que aí vejam só que a justiça acabou, pelo menos por enquanto, deixando passar a gravidade das mensagens fraudulentas feitas, segundo consta, pelo Alan dos Santos e compartilhadas pela Paula, de acordo com a matéria, né? Tô trazendo aqui o que a matéria tá dizendo, pessoal. E aí, o Alan dos Santos acabou se ferrando de novo, que não vai fazer muita diferença na vida dele, porque ele já tá muito ferrado e não tá nem aí com isso. Aqui vai dizer que o extremista Alan dos Santos, foragido, vai lembrar aqui a matéria, foi indiciado pela Polícia Federal por conta dos ataques coordenados contra Dalpiva. O influenciador bolsonarista forjou prints de supostas conversas privadas no Instagram para atribuir a Juliana Dalpiva uma falsa trama para prender o ex-presidente Bolsonaro e incriminar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro na presidência. De acordo com a PE, Alan dos Santos teria cometido crimes contra a honra da jornalista e incitado à desordem. Pessoal, aqui vai trazer alguns pontos. Eu vou até parar por aqui só para trazer uma reflexão para quem está achando que isso aqui, mas para que tá falando disso? Isso é pouca coisa. A gente tem que parar de naturalizar coisas graves como isso aqui. Segundo traz a matéria, o Alan dos Santos forjou conversa que não existiu. Então é como se ele tivesse tirado prints, aí vai lá e manipula o que está escrito, e aí joga para um grupo de pessoas que compartilha
pessoas com grande alcance, que sem responsabilidade vê, opa, não é verdade, vão apurar os fatos, espalha, isso aqui entra numa bolha, e quando você vê, tá lá a reputação da pessoa, da jornalista, no caso aqui da Juliana Dalpiva, que passa a sofrer ataques, inclusive assim, coordenados, segundo apontam, de gente aí que fala, a Juliana falou isso aqui em relação ao ex-presidente Bolsonaro, então vamos lá atacar, porque o mito não pode ser alvo desse tipo de conversa. Então não é só assim, não. Vamos aqui distorcer uma fala. A partir da distorção, você tem consequências graves, que ainda bem não terminaram em tragédia, porque tem gente apaixonada de tal modo por político que é capaz, às vezes, de fazer uma loucura, uma besteira contra jornalista, contra outro político, contra algum influenciador, porque esse jornalista, político ou influenciador estaria criticando ou supostamente falando algo que desagradasse o mito. Então tem que ter responsabilidade. Agora, como é que vai pedir isso do Alan dos Santos, que se complicou mais com isso aqui? A matéria vai trazer detalhes, mas, repito, não está nem aí. Ele já está foragido. Alguém acha que agora não, então vou para o Brasil para me apresentar para a polícia por causa disso. Não vai, ele está rindo. Não precisa nem entrar nas redes sociais dele, que assim, ele derruba uma, cria outra, ele vai burlando aí também, né, as regras e as determinações judiciais. Então ele tá lá dando gargalhadas. E é isso. Então, e a Paula agora, né? Eu tenho até amigos conhecidos meus que olham para alguns textos da Paula e falam, bacana, reflexão interessante, mas nesse ponto aqui em específico, eu não tenho opinião para dar. Vou falar a verdade que não posso nem criticar nem elogiar, estou só reproduzindo o que a matéria traz. Não acompanho, li poucas coisas dela para elogiar ou criticar, não tenho condições disso. Mas está aqui ela agora, pelo jeito, encrencada por causa do Alan dos Santos. Pessoal, agora que a matéria vai trazer o seguinte, que a cúpula do PL deu até o final do ano para Bolsonaro decidir quem será seu candidato ao Planalto em 2026. Imagina só o Bolsonaro todo valentão, que dava tapa na mesa e dava chilique, agora sendo intimado aqui, né, pela cúpula do PL. Define o nome aí, define o nome, você tem prazo até o final do ano. Não sei se é bem assim também não. Pressão daqui, pressão dali. Eles sabem que o Bolsonaro, goste-se ou não, ainda tem força junto a uma parcela, né, do eleitorado brasileiro que é capaz, às vezes, de levar alguém para o segundo turno. Claro, tem uma rejeição gigantesca que também ajuda a essa pessoa que for para o segundo turno a perder no segundo turno. Então, esse movimento tem que ser muito bem calculado. Mas ele tem força. Alguém vai dizer que não? Então, assim, não sei até que ponto essa pressão sobre o Bolsonaro vai, de fato, surtir efeito, como eles querem aqui. Mas a matéria vai dizer que eles colocaram pressão porque o Lula é presidente, tem direito de disputar a reeleição e, nesse momento, aparece liderando as pesquisas e derrotando todos os adversários que são testados contra ele. E detalhe, crescendo essa diferença. Desde que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, e praticamente ele atua lá, de que forma? É como o cabo eleitoral do Lula e contra o nosso país, simples assim. Desde que ele está lá, o Lula melhorou nas pesquisas e os bolsonaristas pioraram. E aí eles acham que não é a falta de definição de um nome que está ajudando o Lula. E aí eles avaliam que, inclusive, que se, por exemplo, o Bolsonaro indica um nome e a direita indica outro, com 2, eles acham que tem chance do Lula vencer no primeiro turno. Aqui a matéria vai lembrar que tem 5 presidenciáveis, ou possíveis presidenciáveis, que é a Michelle, o Tarcísio, o Ratinho Júnior, o Caiado e o Eduardo Bolsonaro. 5 nomes, e que lembra que nenhum desses 5 nomes, né, estão à frente do Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E o Eduardo Bolsonaro não abre mão, né? Então o pessoal está tentando organizar lá. É que eles esqueceram do Zema, hein? Romeu Zema foi esquecido na matéria. São 6 nomes, então 4 governadores, vamos lembrar de novo: Tarcísio, Ratinho, Caiado e Zema. E na família Bolsonaro, Eduardo e Michelle. Então 6 nomes. Alguns apontam que esses governadores terão uma espécie de união em que um sai candidato, o outro vice. Será? Tarcísio com o Ratinho Júnior de vice? E que talvez o Eduardo, então, bata o pé e decida ser candidato mesmo assim, mas aí tem que voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, como é que fica a situação dele? Eu acho que ele para na cadeia,
mas né, é o que muitos especulam por aí, já que eles não confiam nem na própria Michelle. E o Flávio, não sei se ele vai arriscar ficar sem foro privilegiado, abrindo mão de disputar o Senado para disputar uma presidência da República em que certamente ele seria derrotado. Então tá aí, né, o Bolsonaro numa prisão domiciliar, em breve com a prisão talvez na cadeia, ou continuará na domiciliar, mas sendo essa figura, que tem sim alguma força, mas as pessoas ficam ali próximas tentando de alguma forma tirar proveito, né, do espólio, digamos assim, do Bolsonaro, que o Eduardo também não quer abrir mão, quer ficar com ele. Então é tretas e mais tretas aí na direita. Pessoal, e eu quero falar agora com você que está afim de uma renda extra. Se você está com a vida financeira tranquila, não precisa de ganhar um pouco mais ou muito mais, já pode parar o vídeo aqui, eu te agradeço demais. Mas se você está me assistindo aqui e fala, poxa, bem que uma renda extra seria importante para fazer, quem sabe aí, uma reforma na casa, para fazer aquela viagem que você está planejando, para pagar uma dívida, já que nós temos hoje muita gente aí com algumas pendências financeiras, enfim, qualquer coisa. E eu não estou falando aqui de tigrinho, de bet, de aposta online, não. Estou falando aqui de oportunidade de trabalho. Eu vou deixar o link de WhatsApp, você vai clicar aí e vai abrir a conversa automática lá, manda uma mensagem para o Clayson e ele vai te enviar 3 vídeos gratuitos para você ver como que funciona. E aí, gostou? Dê prosseguimento. Pergunta mais, como é que funciona? E aí, esses 3, você não paga nada por eles. Se você quiser continuar, aí o pessoal vai te explicar como que funciona lá. E detalhe, não quero mais, William, esses 3 aí eu pago? Não, não paga. Querendo ou não querendo, esses 3 é presente nosso para vocês. Então, clica no zap aí, manda uma mensagem lá, tem gente dando bem. Vamos trazer aqui o exemplo da Maia Fernandes. A Maia começou e nos primeiros 13 dias tirou aí quase $60. Se você multiplicar, vai dar aí mais de R$300 em menos de 2 semanas. Então, como o mês tem 4 semanas, então nessa média ela tiraria aí R$700 no primeiro mês, quando é a fase mais difícil. Depois é que a coisa vai engrenando, tem tirando $3.000 por mês, $1.000, $2.000, depende realmente da dedicação, do tempo, né? Se a pessoa está empregada e quer continuar no emprego, continua, não fala para sair não, e vai dedicar o tempo que sobra. Ou se a pessoa está desempregada, está com mais tempo livre, então depende de muita coisa. O link está aqui embaixo, clica aí e bora conhecer. Gostou? Continua, não gostou? Fica só nos 3 vídeos lá, já vai valer a pena demais. E é isso aí, gente, eu fico por aqui, bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!